Oi, queridos. E aí? Vocês estão bem? Como é que você está hoje? Espero que você esteja aí bastante confortável, bastante aí com a sede do conhecimento para a gente começar essa aulinha aí de hoje, beleza? Por que que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso porque essa aula é uma aula que, cara, é meio que especial, assim. É uma aula que ela tem meu coração, entendeu? Gostaria muito, muito, muito que você saísse dessa aula com tudo perfeitamente absorvido. Enfim, cara, eu acredito demais que esse conteúdo ele vai te acompanhar para o resto dos seus estudos na química, tudo bem? Hoje a gente vai falar do famigerado mol. Pessoas, a unidade de medida oficial da química é o mol. Não tem como você fugir. E hoje eu tenho uma grande, grande, grande missão pra gente aqui, né? A minha grande missão de hoje é te convencer que o mol é conveniente. Cara, se eu conseguir fazer isto hoje, eu serei um professor muito feliz. Serei um cara realizado na minha profissão. Tudo bem? Então me ajuda, vamos comigo, vamos junto. Eu espero que você vá acompanhando o nosso raciocínio, gente. Veja que para você entender por que que o mol é a melhor unidade possível para os nossos estudos de química, né? Embora tenha aquele número feio lá que você já conhece, né? Ah, cara, se você conseguir entender esse raciocínio, você aceita isso melhor, e aí, a partir de agora, né, a gente tem todos os outros conteúdos que vão usar o mol, e você vai estar confortável com isso, você vai estar feliz e agradecido de usar o mol. Tudo bem? Depois desse discurso aí de 2 minutos, vamos para nossa aula, pessoas. Bom, basicamente é o seguinte, né? Qual que é o objetivo aqui, né? A gente chama isso também de teoria atômico-molecular, mas aqui eu vou chamar de mol, uma aula de mol mesmo, tá? A gente vai medir. Medir. Simplesmente é isso. Então, ó, o grande objetivo agora é medir quantidades. Eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, medir quantidades, né? De substâncias. Então eu quero medir algo que é uma substância química, ou pode ser uma espécie química, tá? Não precisa ser uma substância, tá? Ah, pode ser, por exemplo, que seja um íon, um elétron, por exemplo, tá? Beleza. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, antes de medir uma certa quantidade de uma substância, é a massa desses átomos. Então, vou vir falar da massa atômica aqui, ó. Beleza? Então, da massa atômica. Antes da gente falar quanto mede um átomo, eu preciso estabelecer uma unidade de medida para medir massa de átomos. Como é que se chama a unidade de medida de massa atômica? Gente, olha só. A unidade de medida de massa atômica chama unidade de massa atômica. Difícil de você lembrar? Não, o próprio nome fala, né? Tudo bem? E aí ela vai estar representada assim, ó, como U de unidade. Tudo bem? Bem intuitivo, né? Tá. Você vai reclamar, eu sei que você vai reclamar, tá? Então já vou te avisando, né? Uma unidade de medida é fundamental que ela tenha o quê? Primeira das coisas, padrão. Então, uma unidade de medida deve ter padrão. Deixa eu te dar um exemplo idiota para você perceber do que eu estou falando. 1 metro aqui no Brasil tem que ser igual a 1 metro no Japão? Sacou? Exatamente igual, exatamente a mesma distância, concordam? Né? 1 metro, sei lá, na Dinamarca tem que ser igual a 1 metro na África do Sul. Sacaram a ideia? Então a ideia é essa. A ideia é que essa unidade de massa atômica sempre seja do mesmo tamanho. Começamos bem. E a segunda coisa que eu preciso ter numa unidade de medida é precisão. Veja, pessoas, qual que é a forma mais precisa de medir 1 metro? Tá, eu fui pesquisar, né?
A forma mais precisa de medir um metro, então, um metro é definido oficialmente no Sistema Internacional de Pesos e Medidas como uma fração da velocidade da luz. Tudo bem? Gente, deixa eu te dizer uma coisa antes que você fique revoltado comigo, tá? Para ser preciso, tem que ser fácil? Não, tem que ser preciso. Sacou? Sacou? É isso, né? Então, era muito mais fácil a gente pegar e falar assim, todo mundo, ô, gente, ó, tem um pedaço de um cabo de vassoura aqui, ó, e aí 1 metro é isso aqui, tá? Todo mundo tá de acordo? Era mais fácil, tudo bem? Só que perceba que quando eu fosse replicando esse cabo de vassoura várias vezes, né, pode ser que da 50ª vez que eu vá fazer essa réplica, eu acabe colocando 1 milímetro a mais. Entendeu? Então, cara, precisão tem a ver com precisão, não com facilidade. Tudo bem? Por isso que aqui a gente vai estabelecer uma unidade de massa atômica assim. Ó, eu sei que é feio, eu sei que é horrível, mas vamos lá, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar inicialmente um átomo de carbono 12. Tudo bem? Por que o carbono 12? Que é mais preciso dessa forma. Tudo bem? Você vai dividi-lo em 12 partes. Tudo bem? Ó? Então veja que dessas 12 partes eu peguei só uma. A massa correspondente a isso é um U. Tudo bem? É a forma mais fácil de definir um U? Não, não é. Um U é a massa correspondente a um dozeavos, ou seja, um átomo de carbono 12, dividido em 12 partes. Tudo bem? Então, essa massa atômica, oficialmente, um U, ó, um U, ele é a massa de um dozeavos de carbono. Eu sei que para você parece horrível, eu sei, tá? Mas a gente precisa ter algumas coisas em mente. Primeiro, é essa precisão que eu mencionei para você. Segundo, que isso nem vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Vem cá, ó. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram a ideia de fazer a massa de um U, a massa de uma partícula do átomo, por exemplo, um próton. Tudo bem? Quando você olha para um átomo, gente, ó, vem cá. Por exemplo, esse átomo de carbono 12. O que é esse 6 aqui? Isso quer dizer que são 6 prótons, que é o nosso número atômico, né? Já vimos isso lá na frente 3. Tudo bem, ó? Deixa eu até escrever assim, ó. Z igual a P, né? O número atômico é o número de prótons. Beleza? Tá. E o que quer dizer esse 12 aqui em cima? Esse 12 é o número de massa, que é o número de próton mais o número de nêutron. Tudo bem? Então, qual que é a conclusão, pessoas? A conclusão é que além de 6 prótons, eu também tenho 6 nêutrons. Ó, então esse 12 aqui é esse 6 que está aqui, mais quantos nêutrons? 6. Tudo bem? Beleza? E aí lembra, né, que a massa de um próton e a massa de um nêutron, ela é muito próxima. Então, qual que é a ideia inicial e é o que me parece mais fácil, né? Eu estabelecer como um U a massa de um próton ou de um nêutron. Só que elas não são iguais. Elas são muito próximas. E aí, pessoas, talvez, né, para você, essa diferença ela seja nada, ela seja peanuts. Mas agora, pensa em alguém que está fazendo pós-doutorado na USP, sacou? Talvez para a pesquisa dessa pessoa, essa diferença da massa do próton, do nêutron, seja importante, e, portanto, eu estabelecer este padrão aqui, que é mais preciso, que ele está baseado no átomo de carbono 12, é melhor. Tudo bem? Então, o mundo não se trata só de você, meu amigo, minha amiga. Tudo bem? Aqui para o nosso ensino médio, para nível de vestibular, não tem problema.
você vai utilizar a massa de um próton e de um nêutron como um U. Tudo bem? Ó, então vem cá. Se eu tenho aqui 12 de número de massa, né? Ó, o número de massa é isso aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é o número de massa. Isso quer dizer que eu tenho 12 partículas com massa próxima que estão ali se somando para dar essa massa de 12, cada uma com massa 1. Tudo bem? Beleza. É exatamente 12? Não. Assim, né? Se eu pegasse um próton e um nêutron, né? Somasse 6 prótons, 6 nêutrons, não ia dar 12, entendeu? Ia dar 12, alguma coisinha. Mas você pode aproximar, amigo. Ó, vamos lá. Conclusão é: massa, isso aqui é um grande presente para você, tá? A massa de um próton, que é 1,007 U, ou de um nêutron, que é 1,008 U. É próxima ou muito próxima de um U. Então, você, meu amigo, minha amiga, vestibulando, vestibulanda, pode considerar as duas coisas a mesma coisa. Tudo bem? Não é que você considera a mesma coisa, desculpa, não estou me expressando mal. Você considera que é o mesmo valor. Tudo bem? Mas são coisas diferentes. Quer ver uma coisa? Ó, aqui, se eu pegar esse cloro, que é o cloro isótopo 35, tudo bem? A massa dele não é exatamente 35. Dá 34,969 U. Isso é a massa, tudo bem? Só que você percebe que esse valor aqui é muito, mas muito próximo de 35? Então você tem a licença poética, digamos assim, para considerar que a massa do cloro 35 é 35, apesar de não ser. Então veja, esse aqui é o seu número de massa, ó. Então o número de massa A é o número de prótons mais o de nêutrons. Agora a massa atômica é a massa mesmo, é a forma mais precisa, tudo bem? É a massa do átomo, que ela é próxima do número de massa, sempre. Então você pode considerar a massa atômica como o número de massa. Tudo bem? Basicamente é isso, gente, né? Você tem uma certa diferencinha aqui desse 35, mas eu te dou licença poética para você ignorar isso. Tudo bem? Então, espero que tenha gostado do nosso presente aí que a gente tem hoje para vocês. Tudo bem, gente? Então, olha só. Existe essa diferencinha, né? Ó, não é exatamente 35, porque a massa de um próton e de um nêutron não é exatamente um U, mas, né, é muito próxima. Tudo bem? Então, basicamente, né, ah, sempre que você vê um número de massa, você pode aproximar para a massa atômica, mesmo não sendo a mesma coisa. Tudo bem? Tem uma diferença aí de valor. Beleza. Gente, vamos supor que você foi lá na minha tabela periódica linda e pegou esse elemento cloro. Aí tá lá escrito assim, ó, 35,45. Aí você deve estar pensando, professor é maluco. Por que que o credo é maluco? Porque ele me falou que a massa atômica e o número de massa vão ser próximos. Porém, entretanto, todavia, né, o que que você tem que pensar aqui, né? Se eu tenho um número aqui que é longe de um número inteiro, ó, o número de massa, você concorda que aqui, se eu somo o número de prótons e de nêutrons, não tem meio nêutron? Não tem 0,3 próton? Não tem. Então, esse número aqui, ele sempre vai ser inteiro.
Tudo bem? Deixa eu até anotar, vai. Ó, esse número aqui é inteiro. Então, por que diabos tem um 35,45 aqui? Eu tirei isso aqui da tabela periódica. Então, isso aqui não é um átomo. Isso é o elemento. O que na tabela periódica está representado? O cloro, na tabela periódica, é o conjunto de átomos de cloro do universo, que inclui diferentes isótopos, gente. Então, no universo existem diversos átomos de cloro. Todos eles têm este número atômico aqui. Se não tiver esse número atômico, não é cloro, simples assim. Porém, eu posso ter cloro com número de massa 35, número de massa 37. O que muda de um cloro para o outro quando eu estou falando de isótopos? Ó, lembra do P aqui. É o mesmo número de prótons, porém números de massa diferentes. Tudo bem? Então, eu preciso considerar, quando eu estou falando de um elemento, que é o que você vai ter lá na tabela periódica, você tem esses diferentes isótopos. Vamos lá. Primeira coisa, né? Ó. Aqui vamos falar da massa do átomo de cloro 35. Vou aproximar para 34,97, tá? E a do cloro 37, ó, é 36,96. Vocês percebem que do cloro 35 é muito próximo de 35, do cloro 37 é muito próximo de 37? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, senhoras e senhores, uma média. Só que essa média pode ser uma média simples? Não. Por quê? Porque se eu pegar um conjunto de átomos de cloro, né? Ele vai ter um número de átomos de cloro 35 diferente do 37. Professor, não tem a cloro 36? Na natureza, não. Tudo bem? Ou pelo menos não em quantidades consideráveis, tá? Então, o que vai acontecer, né, gente? Cada um deles tem uma abundância, ó. O do cloro 35 é 75,77%. Já do cloro 37, 24,33%. Tudo bem? Então, se eles estão em quantidades diferentes, eu não posso fazer uma média simples. Eu tenho que fazer uma média ponderada. Deixa eu escrever. É uma média ponderada das massas dos isótopos naturais. Não adianta você contar um isótopo qualquer, ele tem que estar presente na natureza, tudo bem? Então, se em todos os átomos do universo, né, eu tenho essa porcentagem aqui de cloro e 35 e essa de cloro 37, se você pegar uma amostra, né, vamos supor que você pega aqui, ó, uma amostra de cloro, tem muitos, 1 zilhão de átomos de cloro aqui, né? Você vai seguir mais ou menos essa porcentagem. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar essa massa aqui do cloro 35, que é 34,97, vai multiplicar pela sua abundância, 75,77%. Vai pegar e somar com a massa aqui, ó, do cloro 37, que também está na natureza, e multiplicar isso daqui pela sua abundância, 24,33. E vai dividir, gente, pela soma, né? 75,77, 24,33. Somando, claro, 100, né? Então, sempre a soma ali dá 100%. Isso aqui, pessoas, vai dar 35,45. Que é o valor que está aqui, ó, na tabela. Ó. Tudo bem? Então, o que você vai fazer, né? Quando a gente for medir quantidades, eu não vou pegar átomo a átomo, certo? Eu vou falar, nossa, por exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai falar de cálculo estequiométrico. Ai, eu vou pegar aqui 5 átomos de cloro. Não dá para fazer isso. Você vai sempre pegar uma quantidade de átomos grande.
Então, quando você pegar uma quantidade de átomos grande, você vai considerar uma massa média para cada átomo, tudo bem? Então, você vai considerar que cada átomo pesa isso aqui. Cada átomo pesa isso? Não, eu tenho um átomo que pesa isso, tenho um átomo que pesa isso. Mas, em média, eles pesam isso daqui, tudo bem? Então, toda vez que eu for usar uma quantidade de átomos grande, né, eu preciso pegar uma média da massa. Fica muito mais fácil dessa maneira. Então, é isso que eu quero escrever aqui nesse quadradinho, tá? Então, é o seguinte. Quando que você vai usar a massa do elemento ao invés do átomo? Então, ó, utilizar, ó, ao invés de usar a massa do átomo, que é essa daqui, ó, você vai usar a massa média de todos os átomos do universo, que é a massa do elemento. Quando? Quando você tiver medir massa considerando um grande número de átomos. Spoiler, vai ser na grande maioria das vezes, tudo bem? Então você tem que ter isso em mente, tá? Um átomo pesa isso? Não, de jeito nenhum. Não dá para pesar um valor assim, ó, tão longe de um valor inteiro, tá? Mas, em média, você pode considerar esse valor, tudo bem? Beleza. Agora vamos lá. Parte fácil da aula, a parte quinta série. O que é a massa molecular? Bom, primeiro, né, gente? O que é uma molécula, né? É um conjunto de átomos. Exemplo, mais clichê de todos, esse aqui, ó. Então, o que que você tem nesta molécula, senhoras e senhores? Você tem dois hidrogênios e um oxigênio, certo? Imagine a seguinte situação. Você pega uma balança, assim, ó. Pega uma balança. Tudo bem? Em cima dessa balança, você coloca um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Quanto que vai ser o peso que essa balança, ou a massa que essa balança vai indicar? Ué, é a soma. A massa de dois hidrogênios com a de um oxigênio. Então, a massa molecular nada mais é do que a soma das massas dos átomos que a compõem. Tudo bem? Então, aqui você vai ter átomos que compõem, né, uma molécula. E aí, a massa da molécula é a soma da massa desses átomos. Gente, vamos lá. Eu te dei esses valores aqui, ó. Professor, eu tenho que decorar esses valores. Claro que não, né? Ou eu vou te dar as massas dos átomos, ou eu vou te dar a tabela periódica. Tudo bem? E aí, lá na tabela periódica, quando você chegar lá no quadradinho do elemento que você quer, quem que você vai pegar? Você vai pegar esse valor aqui, ó. Ah, professora, mas é a média. Pode pegar a média. Tudo bem? Porque aí você vai fazer a massa molecular média. Tudo bem? Então pode pegar esse valor aqui, tá? Beleza? Tá, vamos lá. Então, basicamente, você vai pegar a massa do oxigênio, que está aqui, ó, uma vez, 16. Vai pegar a massa do hidrogênio, só que o hidrogênio você vai pegar a massa duas vezes, ó. Duas vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Vai somar tudo e vai ser feliz. Ó, então isso aqui vai ficar 16 mais 2 vezes 1, que costuma dar 18. Então, uma molécula de água pesa 18 U. O que eu fiz? Somente somei os hidrogênios e o oxigênio ali, que estavam juntos. E aí, pode ser que você tenha uns exemplos um pouquinho mais ruinzinhos, ó. Então, vamos lá, ó. Eu preciso pegar duas vezes a massa do carbono. O carbono, ó, duas vezes a massa do carbono, que está aqui, ó, 12. Beleza? Agora, eu preciso pegar aqui 6 vezes, ó, porque aqui, ó, é 6, certo?
Ó, era 2, agora é 6. 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Aliás, 6 vezes, né? Desculpa. E 1 vez a massa do seu oxigênio, que é 16. Vai pegar tudo isso aqui, ó. Vai somar, ó. Então, é 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 16. Isso aqui vai dar incríveis 46U. Tudo bem? Então, a massa dessa molécula é 46, tá? Somei, simplesmente somei. E agora, gente, essa daqui, aí tem uma observação aqui rápida, tá? A observação é a seguinte. Veja que aqui é um metal ligado a um ânion, ó. Então, o metal é o cátion e o ânion, né, é um composto iônico isso daqui, né? É um ânion composto por enxofre e oxigênio. Então, veja que o tipo de ligação aqui, ó, é uma ligação iônica. Então, composto iônico. Beleza? Tá. Gente, composto iônico forma molécula? Não! A gente já discutiu isso, inclusive, né? Na nossa frente lá dos ácidos, dos sais, das bases, a frente 2, tá? Então, olha só, gente. Composto iônico não forma molécula. Então, eu posso falar massa molecular para uma coisa que não forma molécula? Não, né? Então, aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de uma massa-fórmula. É uma diferença besta, parece, tá? Mas você não pode escrever massa molecular disso numa prova, por exemplo. Tá? Então, o que é a massa que eu vou calcular aqui? É a massa de uma fórmula desse composto, que corresponde a 2 alumínios e 3 grupinhos SO4, certo? Aí lembra que eu tenho 3 grupinhos SO4, então é 3 vezes esses 4 carbonos, esses 4 oxigênios que estão aqui, ó, desculpa. Então, 3 vezes 4 vezes a massa do oxigênio, que a gente já viu lá em cima, que é 16. Tudo bem? Aqui, a massa do enxofre vai ser 3 vezes. Eu tenho 3 grupos que têm enxofre. Ó, o enxofre está aqui, ó. Te dei, ó, 32. E por último, 2 vezes a massa desse alumínio aqui, ó, que é 27. Você vai somar tudo isso aqui, acredita em mim. E isso aqui vai dar 342U. É uma massa bem grande, né? Comparado às outras. É uma massa grande. Beleza, pessoas. Então aqui era a parte tranquila, a parte fácil, né? Agora que eu preciso que você se concentre muito, tá? Agora é o momento que eu vou finalmente te dizer o que é a unidade mol. Ó, faz um coraçãozinho aí, ó. Hã? Isso daqui não tem jeito. Você vai usar sempre, tá? Então vamos lá. Primeiro, né? Vamos falar um pouquinho de latim. O que quer dizer mol em latim aqui, ó? Muito simples. O significado de mol em latim, que vai te ajudar a entender o que é a unidade mol, é porção. Muito simples. Gente, você sabe que é uma porção de batata frita, certo? Você sabe que é uma porção de, sei lá, de polenta frita. Hoje eu comi polenta, né? Você sabe que é uma porção de qualquer coisa, certo? É uma certa quantidade pré-determinada daquilo. Tudo bem? E aí aqui a gente vai pré-determinar uma quantidade para o quê? Para a matéria. Tudo bem? Então a unidade mol nada mais é do que uma unidade de medida padrão para quantidade de matéria. E a matéria, senhoras e senhores, ela é composta de
partículas. Então, deixa eu deixar aqui, ó. Partículas. Tudo bem? Perceba, né, gente? Ninguém pede uma batata frita. Uma. Você já pediu uma batata frita? Claro que não, né? Você pede uma porção de batata frita. Agora, quando a gente vai medir coisas na química, você acha que eu pego um átomo? Tipo assim, é impossível pegar um átomo, gente. Impossível. Eu falo, nossa, deixa eu pegar um átomo aqui de ferro. Não, não existe isso, certo? Então eu vou precisar pegar, né, uma certa quantidade, tudo bem? E essa certa quantidade tem que ser um número grande. Por quê? Dá para pegar 10 átomos? 100 átomos? Não, né? Agora, a questão é, quantos átomos eu pego então? E essa quantidade de átomos que eu pego, que é constante, sempre vai ser a mesma, eu chamo de constante de Avogadro. Tudo bem? Então, o que, que é a constante de Avogadro? É o número. Vou fazer mais bonitinho aqui, peraí. É o número de partículas em uma porção, que agora a gente está chamando de mol. Agora, eu tenho um detalhe rápido. Ó, partícula, gente, por que eu estou deixando assim, ó, o nome partícula? Porque partícula pode ser vários tipos de partícula. Por exemplo, um átomo. Um átomo é uma partícula? É. Só que aqui eu vou usar os mesmos raciocínios para quando eu tiver moléculas. Tudo bem? E eu vou usar o mesmo raciocínio quando eu tiver íons. Eu vou usar o mesmo raciocínio quando eu tiver elétrons, etc. Tudo bem? Bom, o que está em jogo aqui? O que está em jogo é, eu preciso estabelecer um número que seja conveniente para medir partículas. Quantas partículas eu pego? Difícil, não é? É uma missão difícil, né? Veja, por exemplo, né? Você vai estabelecer uma unidade de medida, por exemplo, para ovos. Ovos, a unidade de medida geralmente é dúzia, são 12. Todo mundo dá esse exemplo, né? Agora, vamos supor que ao invés de bananas, ao invés de ovos, você quer medir tijolos. Já ouviu falar? Deixa eu tentar te mostrar aqui, ó. Eu vou pesquisar aqui, ó. Como que você mede tijolos? Ó. Gente, quando você vai comprar tijolo, você não compra um. Você não compra 12. Você compra isso aqui, ó. Consegue ver? Isso aqui é o que a gente chama de milheiro. Beleza? Por quê, pessoas? Porque não dá para fazer absolutamente nada com 10 tijolos. Talvez uma churrasqueira improvisada, né? Mas quando você está fazendo uma construção numa casa, você compra tijolo de 1000 em 1000. Tudo bem? Então, isso aqui a gente chama de um milheiro de tijolos. Então, veja, aqui eu estou tentando te mostrar. Estou tentando te mostrar que quando você tem coisas diferentes, a quantidade que você vai pegar, o padrão de quantidade que você vai pegar, depende do que você está pegando, certo? Então, para ovo, alguém teve uma ideia de ser sempre 12. Não sei porque é 12, tá? Mas tem alguma lógica por trás disso, concorda? Eu não sei se é quantos ovos a galinha põe numa semana, não sei, tá? Tijolo, eu sei que faz sentido eu medir de 1000 em 1000. E átomo? Olha só que coisa mais maravilhosa. Pessoas, aqui eu tenho um átomo de carbono 12, beleza? Perceba que eu peguei o carbono 12 porque ele é referência na medida de massa, tá? Só por isso. Mas pode ser qualquer átomo, qualquer molécula, qualquer íon, qualquer partícula. Tudo bem? Beleza. Isso aqui pesa 12U, certo? Acabamos de falar sobre essa medida
tá? De massa atômica, e essa unidade é o U. Tudo bem? Beleza. E isso aqui é um mol, ó. Tá vendo que isso aqui é uma porçãozinha? Todo mundo já viu carbono na vida? Bom, carbono, né? Carbono grafite, pelo menos, ele tem essa aparência, né? Ele é pretinho ali, né? Um sólido preto, que aqui eu coloquei em pó para facilitar. Tudo bem? Beleza. Então, isso aqui é uma porção. Gente, é como se fosse, cara, uma batata frita. Ó, isso aqui é uma batata frita. E aqui é um monte de batata frita, ó. Sacou? Só que é um átomo. Beleza? Tá. E aí, nesta porção, eu vou ter este número de átomos, que é o que a gente chama de constante de Avogadro, que eu vou definir aqui embaixo para você. Tudo bem? Tá. Quantos? Você vai dizer assim de uma maneira aleatória, né? Ai, átomo eu acho que eu tenho que pegar 1 zilhão, é isso? Ah, 1 quinquilhão. Não te parece meio arbitrário, né? Ah, já sei, vou pegar 1.000 átomos. Muito pouco, né? Ah, vou pegar 1 milhão de átomos. Gente, o átomo é muito pequeno. Não consegue pegar 1 milhão de átomos. Não consegue. Tudo bem? Então tem que ser um número grande. Tudo bem? E aí, olha a ideia. Gente, olha isso aqui. Isso é genial, cara. Ó, vou te convencer agora de uma vez por todas que é conveniente isso. Vem cá. A ideia foi a seguinte. Tá vendo que aqui é 12? Aqui é carbono 12, 12U. Eu vou pegar uma porção tal que essa massa seja de 12, olha para mim, gramas. Certo? Olha que genial. Olha que genial, cara. Sabe por quê? Porque toda vez que eu pegar uma partícula e eu souber a massa dela, eu sei a massa de uma porção padrão, que é um mol. Por quê? Porque esses números aqui, eles são o quê? Coincidentes. Ó, você tem uma coincidência numérica. Tudo bem? Veja, a coincidência parece que é destino, né? Não é o destino. É uma coincidência que os números coincidem de uma maneira muito bem arquitetada, feita para isso. Tudo bem? Daqui a pouco eu te mostro como é que vai ficar isso aqui em outras substâncias, tá? Mas veja que a gente calcula esse número aqui e a gente já sabe quanto é esse número. Tudo bem? A gente já sabe. Ele é definido como uma unidade do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Tudo bem? E ele vale exatamente 6,02214,076 vezes 10 a 23. Olha, só porque eu sou legal, eu vou tirar esse vírgula aqui, ó. Tudo bem? E eu vou te dizer que isso aqui vale, então, ó, aproximadamente, mas eu sou legal demais, hein? 6 vezes 10 a 23. Veja, né, gente? Não é fácil chegar num número desse, né? E esse número não é exato, é um número bem, bem difícil aqui, né? Mas como a gente é muito legal, ó, isso aqui eu vou deixar você aproximar para isso, tá? Veja, por que que tem que ser um número grande, da ordem 10 a 23? Ué, porque para essa coincidência aqui acontecer, tem que ser exatamente esse número, tudo bem? Ai, professor, mas como que a gente calcula esse número? Tem várias formas de fazer isso, tá? A primeira eu acho legal da gente explicar. Quem foi o primeiro cara que fez o cálculo de quantas partículas tem num mol? É um cara que você conhece. Um cara chamado Rutherford. Rutherford. Lá do modelo atômico de Rutherford. O que ele fez? Basicamente, ele pegou lá o polônio, que emitia partículas alfa. Ó, polônio emite partículas alfa, que é uma partícula, né, radioativa. E ele sabia que uma partícula alfa pesava 4U.
Então, o que que ele fez? Ele esperou esse polônio, né, emitir essas partículas de 4U até que a massa dele diminuísse em 4 gramas. Tudo bem? E fez uma estimativa de quantas partículas ele tinha emitido. Tudo bem? Geralmente por carga elétrica que se faz isso, tá? A gente sabe também qual é a carga, mede a carga de uma maneira bem precisa, né? E faz uma estimativa. Tudo bem? Então não é que ele ficou contando, né? Beleza? Então, gente, ó, qual que é o recado aqui, final, né? Ó, essa massa tem que coincidir com essa. Cuidado, hein? Não vai me falar que essa massa aqui é igual a essa, hein? Você dizer isso é a mesma coisa que você dizer que 12 gramas e 12 toneladas é a mesma coisa. Tudo bem, ó? 12 gramas aqui, 12U. Os valores coincidem, mas as massas não são iguais, certo? Para chegar nessa massa aqui, eu preciso de muitos átomos. Quantos? Isso aqui. Tudo bem? Beleza. E aí, vamos lá, ó. Qual que é a conclusão? Você vai pegar um mol de qualquer substância, uma porção padrão. Tudo bem? Um mol dessa substância que tem sempre o mesmo número de átomos, ou moléculas, ou qualquer coisa nesse sentido, sempre tem 6, 10 a 23 partículas, aproximadamente. Tudo bem? Lembra, essas partículas aqui podem ser, né, átomos, moléculas, íons, depende do seu exercício lá, tá? O que você está fazendo. Isso daqui corresponde a uma massa. Já dei spoiler, já escrevi aqui embaixo, né? Como é que se chama a massa correspondente a um mol? Massa molar. E perceba que essa massa molar, gente, ela sempre vai estar em gramas. Gramas. Então, isso daqui é uma massa em gramas. Gente, olha só, vem cá. Massa em gramas, você consegue medir? Tem uma balança aí na sua casa, na cozinha, por exemplo, aquelas balanças, né, de gente fitness, que mede a massa em gramas, não é? Agora, a massa de átomo é difícil. Tudo bem? Então, uma massa molar já é uma quantidade que ela é tangível. Entende quando eu falo que ela é tangível? Eu consigo pegar isso, tá? Então, veja, 12U não é uma massa que é facilmente mensurável e tangível. Agora, 12 gramas é. Sacou? Beleza. E aí, né? O que a gente vai dizer? Que a massa molar, ela sempre é coincidente com a da partícula. Seja ela, né, um átomo, seja ela uma fórmula, né, igual a gente fez lá em cima, né, e por aí vai. Então vamos lá, ó. O que eu quero te dizer? Se eu pego um átomo de carbono 12, ele pesa 12U, certo? Agora, se eu pegar isso aqui e multiplicar, aumentar esse número de átomos para 6, 10 a 23, eu tenho 12 gramas. Esse número, pessoas, essa constante aqui, ela é calculada para que isso aconteça. Tudo bem? Beleza. Da mesma forma, no mesmo raciocínio, se eu pegar uma molécula de água, ela pesa 18. Tudo bem? Agora, se eu pegar esse mesmo número, essa mesma porção, que são 6, 10, 23, só que aqui agora não é átomo, né? É moléculas. Você vê que não muda? Se eu sou átomo, se eu sou molécula, o raciocínio é de massa. Não muda. Senhoras e senhores, vai pesar exatamente 18 gramas. Então aqui, ó, da mesma forma que aqui coincide, aqui também coincide. Tudo bem? Beleza? Aí, olha só, o que eu posso escrever? Eu posso escrever isso aqui de outra maneira, ó. Quando eu ponho o olho aqui, ó,
Carbono é 12U. Então, eu já sei automaticamente que 1 mol pesa 12 gramas. Então, como que a gente costuma escrever isso? A gente costuma escrever assim, ó, que o carbono é 12 gramas por mol. Então, isso daqui, ó, essa unidade fala tudo, ó. O que isso aqui está me dizendo? Que 1 mol de átomos de carbono pesa 12 gramas. Tudo bem? Beleza. E 1 mol de moléculas de água, ó. Essa quantidade que é 1 mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Então, isso tem que ser quase que automático para você. Tudo bem? Se você pega aqui uma molécula que pesa 18U, 18U, quanto pesa 1 mol? 18 gramas. Ponto. Beleza? Então, quero que você entenda que o número, a constante de Avogadro, é feita para isso acontecer. Então, isso vai acontecer sempre. Pode cravar. Tudo bem? Então, eu posso escrever que a água é uma substância que pesa 18 gramas para cada mol de partículas de água, que no caso aqui as partículas da água são moléculas. Tudo bem? Agora, para este cara aqui, ó. Toma cuidado, ó. Vou pegar NaCl, eu vou pegar 6, 10 a 23, mas isso aqui não é molécula, né? Porque isso aqui é um metal e isso aqui é um ametal. Então, como que eu falo? Eu falo que são 6, 10 a 23 fórmulas. O que eu me refiro quando é uma fórmula? É o conjunto de um sódio e um cloro. Tudo bem? Igual eu fiz lá em cima. Lembra quando eu peguei um composto iônico? Eu falei que era uma massa fórmula, ó, aqui. Aqui, da mesma forma, eu estou pegando 6, 10, 23 fórmulas. Tudo bem? E o que importa para mim não é se é átomo, se é fórmula, se é molécula, não importa. O que importa é essa coincidência numérica, ó, 58,5 gramas. Então, se aqui uma fórmula pesa isso, 1 mol pesa isso. E 1 mol tem quantas fórmulas? 6, 10, 23. Tudo bem? Legal. Então, eu posso dizer que para o NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, eu tenho 58,5 gramas para cada mol da substância. Tudo bem que é uma porção padrão. Beleza? Gente, eu quero que isso fique automático para você. Não porque você decorou, mas porque você entendeu, tá? Então, se você olha a massa de qualquer coisa, ó, qualquer coisa, beleza? A massa da partícula coincide com a massa de um mol. Aí você pode escrever tanto assim quanto assim. Uma coisa leva a outra, tá vendo? Ó? Sempre. Beleza? Tranquilo? Então, às vezes, vai ser apresentado para você o dado assim. Às vezes, vai ser apresentado assim. E tá tudo bem, você já tem que saber que uma coisa é consequência da outra. Pode ser que na sua prova o cara fala lá, dados, FUVEST 2027, água é 18U, ou pode ser que ele escreva água 18 gramas por mol. E você tem que saber que não é que é a mesma coisa, mas uma é consequência da outra. Beleza? Tá. Agora que tá uma cerejinha do bolo aí. Ó, vem cá. Para que diabos eu vou usar isso aqui? Né? Daí, né? Pessoas, aqui, isso vai te dar a habilidade incrível de calcular quantas moléculas, quantas fórmulas, quantos átomos que seja, tem em qualquer coisa. Calma. Ó, se liga nisso, cara. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Eu acho isso muito da hora. Olha só, vem cá. Se eu sei quantas moléculas ou quantos átomos tem numa certa massa, ó, nessa massa tem quantos átomos? 6, 10, 23, não é? Se eu dobrar essa massa, o que acontece com o número de átomos? Sim, você está pensando certo, dobra também. Então, você tem uma relação de proporcionalidade. Ó, tá aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa, antes de eu falar dessa proporcionalidade que eu estava esquecendo. Ó, isso aqui é o visual de um mol de várias substâncias. Ó, isso é um mol de carbono que eu te mostrei lá em cima. Tá vendo que um mol de enxofre é bem diferente? E tem uma massa diferente?
Porém, aqui tem 6, 10, 23 átomos e aqui também. Então, o tamanho da porção, o que determina é o número de partículas, não a massa, nem o volume, nem o visual. Sacou? Ó, isso é bem diferente de um mol de cobre. Essa massa aqui, gente, é a massa que coincide com a massa de um átomo de cobre. Tudo bem? O átomo de cobre, pode olhar na tabela lá, é 64U. O átomo de chumbo é 207U. Então, 1 mol de chumbo pesa 207 gramas. E tem essa aparência. 1 mol de mercúrio. O mercúrio é 201U. Então, é 201 gramas por mol. Tudo bem? Então, veja que as aparências são diferentes, mas o que tem em comum tudo isso aqui? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara tem o mesmo número de átomos. Agora, se eu pegar moléculas, ó, é o mesmo raciocínio. Ó, veja que aqui H2O é uma molécula e essa aqui é a massa molar dele. Olha a aparência. Agora, a massa molar do etanol, que seria esse cara, 46. Olha como se parece 46 gramas de etanol. É bem diferente do que a água, não é? Ó? Em volume, a massa é diferente, mas tem uma coisa em comum: o número de moléculas. Tudo bem? Legal. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Na sacarose, que é o açúcar comum. Aqui, ó, sacarose. E aqui é a glicose. Tudo bem? Então veja, 1 mol não é uma massa fixa. A massa muda, ó. 18, 46, 180, 242, 201, 207. Tudo bem? A massa muda, o volume também. Porém, o número de partículas é sempre o mesmo. Tudo bem? Beleza. Agora vamos para a parte da proporcionalidade. Olha só que incrível, gente. Se eu souber, por exemplo, aqui, ó, você tem 1 mol de água. Então eu olho para isso aqui e eu consigo saber quantas partículas tem aqui. Se isso aqui é exatamente 1 mol, aqui tem 6, 10, 23 moléculas. Sim ou não? Se eu dobrar a quantidade de água, o que acontece com o número de moléculas? Dobra. Isso é uma relação de proporcionalidade. Então, se eu pegar aqui para a água, por exemplo, ó, a água, a gente já calculou lá em cima que ela tem 18 gramas em 1 mol. Tudo bem? Então, 1 mol de água tem 6, 10 a 23 moléculas. A partícula da água é uma molécula, certo? Não é um átomo. Beleza? É um conjunto de moléculas aqui, ó. Tá vendo? Tá. E isso aqui para a água pesa quanto? Para a água, isso aqui pesa 18 gramas. Ó, a unidade te fala, ó, querido, querida, ó. 1 mol desse cara pesa 18 gramas. E isso acontece para a água, né, gente? Beleza? É essa quantidade que está aqui em cima, ó. Tudo bem, ó? Estou pegando essa quantidade como uma referência. E se eu dobrar a massa? O que eu faço com os outros? O número de moléculas dobra, né, gente? Por exemplo. Então, o dobro de 18 é 36 gramas. Então, eu consigo saber quantas moléculas tem nessa outra massa de água. 36 gramas. Eu vou pegar esse número aqui, 6, 10, 23. E vou multiplicar também por 2. Eu sei, tá? Eu sei que isso aqui dá 12, 10 a 23, eu sei. Tá? Mas eu quis deixar assim. Por quê? Porque são 2 vezes a quantidade que é 1 mol. 2 vezes a quantidade de 1 mol, a gente costuma chamar de 2 mol. Vê se faz sentido isso para você. Tudo bem? É uma coisa, gente. Uma dúzia tem 12, não é? 2 dúzias, 48. É isso. A quantidade é o dobro, tá? 1 milheiro de tijolos tem 1.000 tijolos. 2 milheiros, 2.000 tijolos. Tudo bem? E se você tem essa proporcionalidade, tem uma coisa incrível que você pode fazer. É o momento dos químicos. A proporção, gente, possibilita fazer uma regra de 3. Ó, então eu vou comparar
essas 3 coisas, esses 3 parâmetros, mols, partículas, que pode ser, né, a gente já sabe, molécula, átomo, e massa, que são proporcionais, então eu posso fazer uma regra de 3. Por uma simples regra de 3, você tem agora o superpoder, digamos assim, de saber quantos átomos, quantas moléculas tem em qualquer coisa que você conhece a composição. Não importa, cara. Uma barra de ferro. Pega uma barra de ferro, pode ser? Dá para calcular quantos átomos tem ali. De qualquer massa ela tiver. Tudo bem? Se você pegar, sei lá, isso aqui, ó. Sacarose, que é o açúcar comum. Se eu pegar, ao invés de 342 gramas, eu pegar 1 quilo, dá para calcular quanto que tem de molécula lá? Dá. Por uma simples proporção, né? Que vai ser uma regra de 3. Beleza? Se eu pegar, sei lá, ao invés de pegar 207 gramas de chumbo, eu pegar 2 toneladas de chumbo, dá para saber quantos átomos tem lá? Dá. Qualquer quantidade, qualquer massa de algo que tem uma composição conhecida. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos fazer exemplos? Eu quero saber quantas moléculas existem em 540 gramas de água. Eu sempre uso, pessoas, como referência 1 mol. 1 mol de água tem 6,10 a 23 moléculas. Pro caso da água, isso aqui pesa quanto? Acabamos de ver. Ó, 18 gramas. Então, para água, eu não vou nem escrever de novo, tá? Para montar minha regra de 3, eu tenho que ter 3 valores e descobrir o outro. Ok? Quem são esses valores? Na primeira linha da regra de 3, eu vou sempre pegar a partir dessa linha aqui, ó, que é o meu padrão. Vocês percebem que isso aqui é a minha quantidade que eu vou usar sempre como referência para saber a quantidade nos outros? Tá. Então vamos lá. Quem são os caras que eu estou comparando aqui, ó? Desses 3 aqui eu só pego 2, tá? No caso aqui eu tenho uma massa, não tenho? Então eu tenho que pegar essa massa aqui como referência. Como eu estou perguntando quantas moléculas, eu vou pegar esse número de moléculas aqui como referência. Então eu vou destacar isso aqui dessa linha e jogar lá para baixo, ó. Eu sei que 6,10 a 23 moléculas, no caso da água, pesam 18 gramas. Tudo bem? Só no caso da água, né? Se for outra substância, outra massa. Agora, eu não tenho 18 gramas, eu tenho a massa que eu falei aqui em cima, ó, 540. Beleza? E aí o número de moléculas vai ser x, o número que eu não conheço. Tudo bem? Então vamos lá, quanto é que vai dar esse x aqui? Você vai fazer uma multiplicação em cruz. 18 vezes x costuma de dar 18x. Não vai fazendo conta ainda não, hein? 6 vezes 10 a 23 vezes 540 é a outra diagonal. Tudo bem? Não sai fazendo essa conta ainda, tá? Ó, 6 vezes 540. Não, calma, tá? Porque você tem esperança de cortar. Ó, esse 18, ó, esse 18 que tá aqui multiplicando vai passar para lá, dividindo. Então vai ficar assim, ó, x, que é o que eu quero saber, é 6, 10, 23 vezes 540. Tudo isso você divide por 18. Dá para cortar aqui, não dá, ó? Pessoas, ó, vem cá. 54 é 3 vezes 18. Então 540 é 30 vezes 18. Então você já faz a conta aqui, cancela.
tudo bem? Cancelar nada mais é do que já ir fazendo a conta, né? Gente, 6 vezes 30 dá 180. Então, isso aqui dá 180 vezes 10 é 23. Pode ser também que você precise passar para notação científica. Só se precisar, tá, gente? Geralmente em provas objetivas precisa, tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Este número aqui tem que ser entre 1 e 10. Então, para que esse número seja entre 1 e 10, eu tenho que voltar 2 casas, ó. Eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ser 1,8. 1,8. Tudo bem? Como aqui eu voltei 2 casas, eu tenho que ganhar 2 casas aqui para compensar, sacou? Então, isso aqui vai dar 10 a 25 moléculas. Tudo bem? Tá aqui a resposta. Você acabou de calcular o número de moléculas em uma massa de água qualquer, usando uma simples regra de 3, gente. Então, assim, não é tão complicado, né? Vamos lá. Agora, quantos mols de ferro estão contidos em 1,2 kg? Vamos lá. Começa com a linha do ferro, ó. 1 mol de ferro tem 6, 10, 23 partículas. No caso, o ferro, gente, a substância ferro é uma substância simples, que é composta somente do ferro. Então, ao invés de escrever moléculas, você vai escrever átomos. Tudo bem? Então, lá na substância ferro só tem átomos de ferro, não tem molécula. Tudo bem? Isso aqui para o ferro pesa quanto? Eu te dei, ó. Aí, se eu não te der, você vai lá na tabela periódica. Deixa eu ir lá na tabela periódica rapidinho. Vem cá. Ó, pessoas. Você vem aqui na tabela periódica e procura o ferro. Olha ele aqui, ó. Dá um zoom a mais aqui, ó. Olha o ferro aqui, ó. Tudo bem, ó? Não sei se você está conseguindo ver aí, mas é 55,84. Eu te dei 56, porque eu sou legal. Tudo bem? Mas não se acostume, tá? Então, isso daqui para o ferro pesa 56 gramas. Veja, quem eu estou comparando? Eu quero saber quantos mols, então, quantidade em mol está na parada. Tem em 1,02 quilos, que é uma massa. Então, agora eu estou comparando esses dois parâmetros. Esses 6, 10, 23 não vou usar. Então, vamos lá. Ó. 1 mol de ferro tem 56 gramas. Pesa, tem massa de 56 gramas. Agora eu quero saber um número de mols qualquer. Geralmente, para número de mols, a gente usa N. N mols de ferro estão em 1,02 quilos. Dica, vem cá. Gente, como aqui está em grama, a unidade aqui embaixo tem que conversar. Então, isso aqui não pode ficar em quilo. Você passa para gramas. Tudo bem? 1,02 quilos são 1.020 gramas. Tudo bem? É só você passar, né? Ó. Então, para cá, são 1.020 gramas. Tudo bem? Ganha 3 casinhas de vírgula aí, tá? Beleza, vai fazer aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar assim, ó. 56 vezes N é igual a 1.020 vezes 1, que costuma dar 1.020. N é igual a 1.020 dividido por 56. Eu já tinha feito essa continha aqui em casa, né? Inclusive, eu fiz para dar isso, né? Aliás, gente, eu vou mudar aqui, ó. Eu acho que eu fiz uma conta meio errada. Eu acho que vai dar 1.120. Ó, muda aí, troca aí, tá? 1,12. Melhorou. Vai ficar melhor a conta. 1.120. Só para a gente conseguir cortar. Ó, 112 é o dobro de 56.
Põe um 0,20. Fica fácil. Eu fiz a conta de cabeça, aí me compliquei aqui, tá? Mas tudo bem, né? Se fosse 1,02 também, gente, você ia ter que fazer a conta, só isso, tá? Ia ficar mais feinho de fazer, você não ia conseguir enxergar o valor ou cancelar, tá? Beleza. Agora vamos lá. Ó, aqui tem uma diferença sutil. Quantos átomos existem em 220 gramas de CO2? Como CO2 é uma molécula, né? E aqui eu te dei as massas dos átomos, eu vou precisar somar. Um carbono é 12. Cada oxigênio é 16. 2 vezes a massa de um oxigênio. Então a molécula pesa 44 U. Tudo bem? Mas isso me serve? Agora não. O que me serve é saber que 1 mol pesa 44 gramas. A informação dela ser 44U está errada? Não, não está. Mas para essa quantidade aqui, eu falar em U, não vale. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeira coisa. Eu sei que ele me perguntou quantos átomos, mas eu vou calcular primeiro o número de moléculas. Por quê? Porque CO2 é uma molécula. E depois eu penso nos átomos. Então vamos lá. Ó. 1 mol de CO2 tem 6, 10 a 23 moléculas, que pesam, no caso, 44 gramas. Tudo bem? Quem que eu vou comparar? Eu quero saber quantos átomos. Para saber quantos átomos, eu preciso primeiro saber o número de moléculas. Em uma massa, né? Ó, porque aqui é uma massa. Então, eu vou destacar esses dois aqui. Ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Pesam 44 gramas, no caso do CO2. Agora, eu quero saber, para essa outra massa, que é 220 gramas, quantas moléculas tem? X. Eu vou fazer essa conta direto, tá? Dá para ver aqui, ó, gente, de 44 para 220 é vezes 5. Então, às vezes, gente, você pode fazer já direto, né? Ao invés de ficar fazendo cruzando ali, se eu vi que aqui é 5 vezes mais do que aqui também é 5 vezes mais do que aqui. Então, você pode fazer já, né? Direto. Ah, não enxerguei que é vezes 5. Ué, multiplica em cruz e vai ser feliz, tá? Então, vamos lá. É só pegar 5 vezes 6, que dá 30, vezes 10 a 23 moléculas. Cheguei a um resultado, mas ele ainda é parcial. Por quê? Porque ele me perguntou um número de átomos. Gente, CO2. CO2. Quantos átomos tem na molécula? Eu tenho 3 átomos por molécula. 3 átomos por molécula. Então, se eu tiver o número de moléculas, para fazer o número de átomos, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3. 3, 10 a 23 moléculas. 3 vezes 30, pessoas, vai dar 90. 90 vezes 10 a 23, que se eu passar para a notação científica, eu vou tirar um zero aqui e colocar um aqui. Então, vai ficar 9 vezes 10 a 24 átomos. Tudo bem? Pessoas, o número de átomos é o triplo do número de moléculas, porque uma molécula tem 3 átomos. E se eu te perguntasse quantos átomos de oxigênio tem aí? Ao invés de multiplicar por 3, você ia multiplicar por 2. Sacou? Porque uma molécula tem 2 átomos de oxigênio nesse caso. Tudo bem?
Beleza. Aí eu tenho um comentário em cima dessa questão que vai servir bastante para você. Gente, vamos lá, ó. Aqui eu tenho essa substância, C2H6O. Deixa eu apagar esse 6 aqui e reescrever, porque ele ficou feinho, né? Beleza. Gente, vamos lá. Se uma molécula de etanol, que é essa substância aí, tem 2 carbonos, e se eu tiver 100 moléculas, 200 carbonos, concorda? Sempre você multiplica por 2 a quantidade. Se eu tiver 1 zilhão de moléculas dessa, eu tenho 2 zilhões de carbonos. E se eu tiver 1 mol, portanto, eu tenho 2 mol. Sacou a ideia? Então, dentro de uma molécula dessa daqui tem 2 carbonos. Dentro de 1 mol disso aqui tem 2 mols de carbono. Tudo bem? Então, muitas vezes isso acaba pegando a gente, né? Agora, quantos mols de hidrogênio tem aqui dentro? 6. Então, a quantidade de hidrogênio ela é sempre 6 vezes maior do que a quantidade de moléculas. Por quê? Porque uma molécula tem 6 hidrogênios. Tudo bem? Para esse caso aqui, tá? Beleza. E no caso aqui, ó, como o coeficiente aqui é 1, né? Veja que o 1 eu não escrevo, né? Eu também tenho 1 mol de oxigênio. Se eu somar esses 3 aqui, ó, 2 com 6 com 1, isso aqui vai dar 9, certo? Porque tem 9 átomos na molécula. Portanto, tem 9 mols de átomos em 1 mol de etanol. Eu sei que é difícil, às vezes, você visualizar esse tipo de coisa, tá, gente? Mas é só você pensar, né? A quantidade de carbono é o dobro da quantidade de C2H6O. A quantidade de hidrogênio é 6 vezes a quantidade que eu tenho disso. Sacou? E se a quantidade é 1 mol, aqui é 2 mol. Se a quantidade é 1 mol, aqui é 6 mol. Tudo bem? Então, pode ser que as perguntas sejam capciosas aí nesse sentido, tá? Vamos lá, gente. Aqui eu vou fazer você ganhar tempo. Quando a gente quer ganhar um pouquinho de tempo, a gente desenvolve uma fórmula, observando um padrão, tá? Então, esse padrão ele vai servir quando eu estiver comparando número de mols, que é o meu N, com a minha massa da amostra, uma massa qualquer. Tudo bem? Então, se eu tiver uma massa qualquer, eu consigo saber quantos mols tem ali, né? De uma maneira mais rápida. Veja que eu já fiz uma questão dessa, vem cá. E é de propósito. Eu já fiz ela aqui, ó. Eu perguntei quantos mols tinha nessa massa, ó. Quantos mols tinha nessa massa. E veja que isso aqui vai acabar virando um padrão. Tudo bem? Eu sempre vou fazer essa mesma regra de 3, ou pelo menos ali com a mesma carinha, né? Para calcular um número de mols numa massa. Então vai ser assim, ó. 1 mol corresponde à massa molar, que é M. Então esse M maiúsculo, cuidado para não fazer minúsculo onde é maiúsculo e vice-versa. Corresponde a uma massa molar, M. Tudo bem? Se eu tiver uma outra massa eminho, ó, veja a diferença. A massa de 1 mol tá aqui. E a massa, uma massa qualquer, tá aqui, ó. Tudo bem? Eu vou ter um outro número de mols que eu vou chamar de N. Ó, N mols. Que vai corresponder a isso aqui. Se eu fizer a cruzadinha, né, ó, vou cruzar aqui, ó, esse multiplica esse multiplica esse, e isolar o N, eu vou ter, portanto, fazer assim, ó, portanto, que eu acho chique. N é igual a eminho sobre emol. Pessoas, isso aqui
vale ouro. Tudo bem? Deixa eu fazer um quadrado melhor, que esse aqui ficou horrível. Isso aqui vale ouro. Tudo bem? Por quê? Porque eu fazer esse número de mols é muito frequente em várias situações, né? Por exemplo, a gente vai ter uma aula que a gente vai fazer fórmulas, né? Cara, com certeza, né? Esse raciocínio ser mais rápido vai ser. Oi, pessoas, desculpa, caiu a gravação aqui rapidinho, mas estamos de volta. Ó, deixa eu falar. A gente estava falando sobre a importância dessa fórmula aqui, tá? Basicamente, gente, este atalho aqui, que é uma fórmula, ele vai ser valioso em muitas situações. Então é isso que eu quero deixar de recado para você, tá? E aí eu vou fazer né, um exercício aqui rapidinho, né? Para te mostrar como vai melhorar o tempo que você vai precisar para fazer o cálculo do número de mols. Lembrem, né? Tenha em mente quando eu fiz esse exercício aqui, ó. Eu precisei montar tudo, ó, tá vendo? Fiz aqui, ó, a nossa linhazinha do mol, ó. Selecionei nela o mol e a massa, montei uma regra de 3, fiz a cruzadinha, resolvi. São vários passos. Agora vem cá nesse exemplo aqui, ó. Quantos mols, ó, quantos mols de dicloreto de cálcio, CaCl2, há em 555 gramas desse sal? Eu preciso, pessoas, ir para a massa molar dele. É a única coisa que eu preciso saber. Tudo bem? Aqui dá para calcular de cabeça, gente. Você vai ter aqui 40, que é do cálcio, tá? Deixa eu te dar aqui, ó, como dado, ó. O cálcio é 40. Você vai lá na tabela periódica e tira ele. O cloro, vou aproximar para 35,5. Então, você vai fazer 40 mais 2 vezes 35,5. Isso aqui vai dar 111 gramas por mol. Para saber quantos mols tem aqui, muito fácil, muito rápido. Ó, o número de mols de CaCl2 é a massa dele dividido pela massa molar. Portanto, a massa é 555, a massa molar é 11, acabou, eu tenho 5 mol. Muito tranquilo. Agora veja só, ele pergunta quantos mols de cloro. Gente, vem cá. Em uma fórmula desse cara tem 2 cloros, certo? Então, para saber o número de mols de cloro, opa, deixa eu fazer aqui o cloro certinho. Eu tenho que fazer 2 vezes o número de mols de CaCl2, certo? Afinal de contas, ó, CaCl2, tá vendo? Ó, presta atenção aqui no meu padrão de cores, ó. Tá vendo? Então, basta você fazer 2 vezes 5, que são 10 mols. Então, o número de mols de cloro, pessoas, é o dobro do número de mols da substância. Por quê? Uma fórmula da substância tem 2 cloros. Tudo bem? Pessoas, é o seguinte, né? A gente tem mais uma aula sobre esse assunto, tá? Essa lista que você vai resolver nesse primeiro momento é uma lista de exercícios mais tranquilos, tá? Eu acho que isso é muito de bom tom no nosso caso aqui, no caso desse assunto especificamente, tá? E na aula que vem a gente vai avançar um pouco, tudo bem? Então a teoria tá aqui. Na aula que vem eu dou uma relembradinha na teoria, tá? E resolvo questões realmente dos vestibulares que são os nossos interesses, enfim. Mas eu quero que você pegue bem com as questões um pouco mais tranquilas, beleza? Então é isso por hoje. Valeu pela atenção de vocês. E, cara, foque bastante aí nas nossas listas de exercício, que vai valer a pena. Um abraço, tamo junto, tchau e até a próxima aula.